Então, saudações a todos, né? Então, a gente está aqui mais uma vez para falar no canal sobre temas relacionados com a educação. E hoje surgiu aí a demanda da gente estar falando um pouco sobre interdisciplinaridade, mas eu pensei em propor o título, né, desse vídeo sobre o que não é interdisciplinaridade. Porque se você for fazer uma pesquisa no próprio YouTube aqui, você vai encontrar muitos vídeos explicando o que é interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é isso, é aquilo, traz definições, conceitos, autores. Então isso aí já tem um vasto material disponível, como também na própria web em geral. Se você for lá em todos os materiais, no site de busca lá do Google, né, você jogar lá, né, interdisciplinaridade, vai aparecer artigos, textos, livros, PDFs. Então existe uma grande oferta de demanda e de material. Mas eu queria hoje pegar um ponto, né? Eu queria pegar um recorte específico para discutir interdisciplinaridade a partir da minha própria experiência e tentar agregar valor, tentar de alguma maneira somar, né, a pesquisa aí de estudantes de pedagogia, profissionais, né, que já atuam no campo da educação, e quem está aí cursando a sua pós-graduação Lato Sensu, que sempre aparece aí essas demandas sobre interdisciplinaridade. Mas o meu foco ele é bem interessante porque, na minha experiência prática, né, nos diferentes níveis de ensino, eu sempre me deparo com essa situação. As pessoas acabam tendo uma visão equivocada ou até mesmo uma prática recorrente de algo que não é interdisciplinaridade. Então, primeiro, a gente sabe que disciplinar é uma disciplina, seja lá ela qual for, da estrutura curricular, né? Matemática, história, geografia, ciências, língua portuguesa. Multidisciplinar, eu sempre gosto de falar a respeito da área da saúde, né? Vai ter uma cirurgia que vai contar com uma equipe multidisciplinar. Então, cada um vai lá na sua parte específica, faz o seu trabalho, faz a sua parte sem uma integração de uma maneira mais efetiva. Cada um faz a sua parte de uma maneira separada. Então, isso seria, então, multidisciplinar. Então, a gente pode ver isso também na educação. Vai fazer, então, um projeto, uma pesquisa, uma prova, alguma coisa, de uma maneira multidisciplinar, seria cada um traz a sua contribuição para um determinado tema, mas sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de integração, nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de cooperação. Cada um na sua caixinha, conforme se diz na linguagem popular, né? Cada um no seu quadrado, sem nenhum tipo de integração. Você vai ter, então, depois o pluridisciplinar, que é por área. Então, só quando as áreas convergem. Vamos pegar a área lá de humanas, né? A filosofia e as humanas lá, filosofia, história, filosofia e sociologia, por exemplo, integrados, um campo. Então, biologia, física e química, né? Então, você pegando por áreas afins, então, matemática e física, né? Então, você pega áreas afins e então isso aí tem a ver com você ser pluridisciplinar. O interdisciplinar, ele envolve diálogo, integração e conversa. Por exemplo, você vai formular uma prova com caráter interdisciplinar. Então, se você botou lá uma questão de ciências, uma de matemática e outra de geografia, sem nenhum tipo de diálogo e conversa, isso não é uma prova interdisciplinar. Mas muitas das vezes a gente está acostumado a ter só o nome. O interdisciplinar está só no título, está só no nome. Então, na verdade, isso acaba sendo até uma pequena forma de estelionato, né? Porque o interdisciplinar é só uma propaganda enganosa, porque na prática não é o que acontece. Então, se você vai formular uma questão que vai integrar 3 componentes curriculares, eles têm que estar juntos, integrados na mesma questão. A gente vê muito isso no Enem. Então, o Enem faz isso muito bem. Pega diferentes campos do saber e estão presentes na mesma questão. Ele não tem aquela necessidade de dizer, agora é matemática, agora é geografia, agora é tal área. Não, está lá na questão, que é dividida, né, nas áreas do conhecimento, você consegue perceber que existe uma integração, por mais que sejam humanidades, mas você vê, a humanidade está buscando
conhecimentos, tá trazendo coisas de outros campos do saber e está integrando aqui dentro. Ainda que a proposta, o eixo norteador seja no campo de humanas, ele vai buscar uma coisa, então, da outra área. Então, existe esse diálogo, existe essa integração, existe essa conversa. Então, é muito interessante quando isso acontece. Agora, você pegar uma avaliação, por exemplo, vamos pegar do ensino fundamental 1, está lá, atividade interdisciplinar. Aí tem lá uma questão de uma disciplina, a segunda questão de outra disciplina, a terceira de outra disciplina. Pode até estar envolvendo o mesmo assunto, o mesmo tema, mas se eles não estão integrados, se a questão é só de matemática, só de geografia, só de ciências, não está havendo interdisciplinaridade, né? Eu vou dar um exemplo. Eu propus uma atividade, uma vez, que era assim, era sobre trabalhar com sucata, né, com materiais recicláveis. Então a criança, ela tinha que primeiro buscar os recicláveis que ele tinha em casa, grade de ovos vazia, aquele miolinho, né, do papel higiênico, né? É claro que tudo tem que estar limpo e seco, né? Garrafa PET, tampinha de refrigerante, palitos, né? Pode ser palito de dente, palito de picolé, embalagens vazias, caixas de papelão, caixas de brinquedos vazias, coisas assim que as pessoas têm em casa. Então o primeiro passo era isso, juntar os recicláveis. A proposta era construir um robô. Construído o robô, eles teriam que tirar as medidas. Qual é a altura desse robô, a largura, as partes, então, se ele tá simétrico. Então a gente estaria preocupado em tirar as medidas desse robô. Depois uma outra atividade seria dar um nome para esse robô e construir uma história, escrever um texto com uma história sobre esse robô, onde ele seria o protagonista. E por último, a criança teria que relatar como foi essa experiência para ela desde o começo, de separar os recicláveis, construir o robô, colar, tirar as medidas, escrever a história. Então tem toda uma integração. Então, por exemplo, se eu estou construindo a história, estou lá em língua portuguesa, tirando as medidas do robô, estou lá, tem a ver com matemática, com esse raciocínio lógico. Então tem toda uma relação, esse relato de experiência, que também é uma modalidade de texto, e tem a ver também com o uso da tecnologia, a questão da cultura digital, está presente pensar no uso de robôs, que está cada vez mais presente, né, na nossa sociedade, e é algo que está em constante evolução, mesmo porque hoje em dia já existe aspirador de pó robô, que ele trabalha em casa sozinho. A máquina de lavar, ela é um tipo de robô. Então já está isso aí inserido na nossa cultura, na nossa sociedade. Então é uma forma interessante da gente pensar preservação do meio ambiente. Você pode estar formulando as questões, dialogando com os diferentes campos do saber integrados, misturados. Você não precisa separar em caixinhas, mas o problema é que hoje o estudante de graduação, o profissional formado, ele ao longo da trajetória escolar dele inteira, ele aprendeu de uma maneira fragmentada. Os mais antigos pegaram o vestibular de uma maneira fragmentada, o Enem mais recente que integra as coisas. E quando ele vai trabalhar na escola, de novo, ele vai dar de cara com essas questões de trabalhar em caixinhas. Então existem escolas até na contramão que trabalham muito bem com a interdisciplinaridade, trabalham muito bem com a sala de aula invertida, com metodologias ativas, mas ao mesmo tempo que no espaço da educação existem escolas que trabalham isso muito bem, tem outras que são extremamente tradicionais. Os professores trabalham dessa maneira e alguns até carregam conceitos equivocados na cabeça de uma maneira recorrente, como a questão da interdisciplinaridade. Pensa que interdisciplinaridade é você botar, por exemplo, 3 questões ou 4 de diferentes áreas do saber na mesma prova. Eu estou sendo, ao invés de trabalhar em um dia, lá no Fundamental 1, matemática e português, geografia e história, ao invés de trabalhar assim, se eu coloco os 3 na mesma prova, eu já estou sendo interdisciplinar. Não. Você continua trabalhando de uma maneira tradicional. Agora, quando você promove a integração, o diálogo, você passa então a integrar, aí sim. Então, essa foi a ideia do vídeo de hoje, chamar a atenção para o que não é interdisciplinaridade. Porque o que é, você já sabe. Mas se você quiser realmente aprender mais sobre isso, recomendo as obras da professora Ivani Fazenda. Tem muita coisa disponível sobre esse tema. Então você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler. Não vai ser esse vídeo que vai resolver totalmente a sua vida, mas nós fazemos aqui algumas provocações de cunho filosófico no intuito que você aprenda, que você se aprofunda.
Então o nosso vídeo de hoje foi isso. Espero poder ter contribuído aí com vocês e vamos, né, avançar nisso, que é muito legal, é muito interessante a gente trabalhar a interdisciplinaridade. Então muito obrigado aí pela sua atenção no vídeo e nós continuamos dialogando aqui no canal. Deixe o seu like aí com a gente, né? E curta também a nossa página para estar acompanhando os vídeos. Nós estamos sempre postando aqui com regularidade. Obrigado!